Olá, inovadoras e inovadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do ImpulseCast, onde aqui a palavra é a inovação que inspira ação. Nós temos aqui grandes convidados, pessoas que são inspiradoras, pessoas que conseguem trazer a sua visão de mundo e inspirar outros empreendedores e outros inovadores a fazerem diferença. Então, nosso objetivo aqui é valorizar o poder das conexões, das ideias, das pessoas, para transformar o mundo através do empreendedorismo e da inovação. Eu sou Rodrigo Paulilo, fundador e CEO do Grupo Rede Mais, e hoje estarei aqui com um convidado super especial. Ele, né, que já nos conhecemos há bastante tempo, tivemos origem muito parecida e que começou super incomodado com um grande problema, que é o mercado da contabilidade. Rafael, super bem-vindo novamente ao ImpulseCast e fale um pouquinho mais sobre a sua história e a história da Agilize Contabilidade. Maravilha, Paulino. Muito obrigado pelo convite, em primeiro lugar, porque falar sobre, como você falou, da história, né, que conecta a gente lá atrás, dois inconformados, com certeza, que queriam mudar o mundo de alguma forma. Então a gente já começou num processo lá de empresa júnior, sabendo que a gente queria empreender. Mas onde empreender? Né? Essa acho que é a primeira grande pergunta que o empreendedor se coloca. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou executar? Né? Todo mundo tem essa vontade de mudar o mundo, mas como eu vou mudar o mundo? Então, cada um achou seu caminho, você, né, empreendeu através da Rede Mais e outras iniciativas, e eu encontrei o meu caminho através da contabilidade. E quem diria, porque era um tema que eu não queria nem ouvir falar na minha primeira empresa, né? Eu tive uma outra empresa e falei, contabilidade é a única coisa que eu não quero tomar conta. Mas aí eu comecei a investigar um pouquinho mais no mercado da contabilidade e a percepção que eu tive foi que era um mercado extremamente grande, abrangente, que podia mudar dramaticamente a vida das pessoas, mas que ainda operava de uma forma muito arcaica. Eu falei, caramba, eu sou de computação, tá aí minha oportunidade. Né? Então, comecei a trabalhar nesse mercado, aplicando as coisas que eu aprendi na UFBA, né? Porque eu me formei como analista de sistema, cientista da computação pela Universidade Federal da Bahia. E aí, quando a gente percebeu que a gente estava com a mina de ouro na mão, né, brilhou o olho. A gente falou, cara, dá pra gente ajudar, dá pra gente fazer diferença no mundo, dá pra gente começar um negócio, né, que vai ter muito trabalho pela frente, porque todo mundo sabe e comenta que o Brasil é um dos países mais burocráticos do mundo, que tem uma das legislações, Mais especialmente complexas. tributária e trabalhistas, mais complexas do mundo. A gente falou, é isso mesmo que eu quero. A gente gosta de problema, a gente gosta de resolver problema. Então, começamos a olhar dentro desse mercado onde a gente conseguiria se encaixar melhor. E a gente percebeu que uma empresa muito grande, ela já tinha contabilidade dentro dela, já internalizada. Uma empresa média, ela tinha relativamente, era bem atendida pelas empresas, né, externas de contabilidade. Por quê? Porque é interessante para um contador atender uma empresa de médio porte, ele consegue, né, trazer outros elementos ali para as empresas de médio. A gente falou, cara, acho que as empresas que mais carentes, que mais precisam de atenção nesse momento são as empresas de pequeno porte. Tá? E toda empresa no Brasil precisa de um contador. Então a gente começou a desenvolver solução voltada para esse cliente. Começamos a fazer simplificação de nota fiscal na época, né, para você ver como a gente, né, presta atenção no cliente. Tinham mais de 20 campos na prefeitura para você entrar e preencher, para você emitir uma nota. Tá? E a gente falou, vamos simplificar, vamos fazer um emissor nosso conectado com o da prefeitura, que só tem 3 campos. Tá? Ficou 5 no final das contas, mas a gente colocou esse desafio de fazer com o mínimo, né, Simplificar. simplificar a vida do cara. O cara sabe lá como emite uma nota, ele não sabe o que é PIS, o que é COFINS, o que é CSLL, imposto de renda, ele não sabe calcular o simples, não sabe nada disso. Então a gente sempre se colocou como um guardião do empresário brasileiro, do empreendedor, né? Garantindo que a burocracia não vá atrapalhar ainda mais a vida dele. Tá? O cara já tem que se preocupar em vender, né, Rafael? Tem que vender, tem que cuidar de gente, cuidar de estoque, tem que planejar sua produção, planejar, Exatamente. trazer a qualidade daquilo que ele faz, seja indústria, comércio e serviço, e realmente se preocupar com imposto, tributação e vários outros elementos que não é para o empresário se preocupar, é realmente muito importante. E é linda a história, né, da empresa, é porque como várias startups, eu acho que a gente viveu um momento muito especial e vive ainda no mundo, né? A gente começou, né, Marlon até que é o cara do marketing e venda da Agilize, ele falou, a gente começou vendendo só para Salvador, empresa simples nacional, sem funcionários, começados com a letra A, ele começa a brincar, né? Uhum. Começados com a letra A e tal. Porque a gente Seguindo a começou bem lógica do Lean do Startup, Lean Startup efetivamente. mesmo, de você focar, ter um foco muito grande no que a gente consegue atender muito bem primeiro, e depois a gente começar a expandir o serviço. Não é à toa, né, que essa mentalidade ela rende frutos. Tá? Pelo 5º ano consecutivo agora, a gente foi indicado para o Prêmio Reclame Aqui, tá? Como uma das empresas referência em atendimento no Brasil. Tá? Então,
pra gente é um motivo de muito orgulho saber que mesmo uma empresa que se preocupa tanto com automação, tanto com entregar serviços, né, que um robô ali consegue fazer, a gente se preocupa tanto com o cliente. A gente é tão humano. A gente consegue olhar para o cliente e falar, você precisa falar com alguém, você vai falar. Você precisa emitir uma nota, você vai emitir. Você precisa de mais suporte, porque sua empresa ficou um pouco mais complexa, a gente tem. Enfim, toda essa questão de dúvidas que o cliente tem, a gente consegue trabalhar muito bem. Então, para a gente é imprescindível a gente estar num contato muito próximo com o cliente. Mesmo que a gente considere, né, que determinados atendimentos, a gente, pô, por que o cliente precisou falar com a gente? Né? Por quê? Né? Como é que a gente pode tirar essa trava? Como é que a gente pode tirar essa trava? Porque muitas vezes o cara tá lá no meio do trabalho dele, cara, vendendo. Tem que ele parar tudo para falar a gente com falou, contabilidade. Tudo bem, se ele precisa, ele vai ter, mas como é que eu garanto que a informação chega antes? Tá? Por exemplo, como é que ele sabe quanto que ele vai pagar de imposto no final do mês? Antes dele me perguntar. Então essa foi uma coisa que a gente colocou dentro do painel do cliente. Né? Uma forma dele enxergar o que é que está acontecendo com a empresa dele para ele não ter surpresa. Tá? Ele chega no final do mês, ele sabe quanto é que ele vai pagar, quanto é que é o Prolabore, né? Como é que ele retira. Quando ele faz bobagem, né? Que ele bota tudo na conta da pessoa física, a gente, ô amigo, calma, não pode ser assim não, que senão você vai ter problema no futuro. Isso aí. Então, o papel da Agilise é muito esse. É facilitar sem deixar de cuidar, né? Sem deixar de se antever os problemas. Porque o pessoal acha que a contabilidade online é simplesmente botar tudo lá no mesmo saco, digamos assim, mensagens padronizadas, mensagens 100% automatizadas, sem humanização, sem acompanhamento, sem planejar iniciativas, dores, potencialidades que cada empreendedor tenha, cada um tem sua jornada, né? Então, o pessoal acha que é esse padrão. Então, esse padrão não existe na Agilise, é isso, Rafael? Não existe. A gente atende empresas de diversos ramos, tá? Então, você atende só serviço? Não, a gente atende serviço. E dentro do serviço tem uma infinidade de profissionais que a gente atende. Médico, engenheiro, advogado, fisioterapeuta, consultor de negócio, dentista. Todas as áreas que você possa imaginar da prestação de serviços, a gente consegue atender bem. A gente atende comércio. Então, loja de varejo, mercadinho, a loja de açaí. Então, tudo isso a gente consegue atender bem. E a gente começou a atender a indústria. Legal. Tá? Começamos a atender a indústria, porque o que a gente entendeu? Olha, uma boa parte da contabilidade, ela tem um caráter consultivo. Sim. Né? O que é automatizável, a gente automatiza. O que é consultivo, a gente faz a parte consultiva. Então, quando a gente entendeu essa lógica, pra gente foi uma mudança uma virada assim, de paradigma muito grande, uma virada de chave, porque a gente conseguiu entregar mais serviço, mais prestação de serviço para todos os clientes que são de pequeno porte. Então, olhando mais profundamente para o cliente, né, a gente entendeu que tinha um atendimento que era um viés essencial. Tem um outro viés que os clientes precisam muito, que a gente chama de... É uma espécie de BPO financeiro, né? Você tem tipo um secretário ali à sua disposição para ele emitir sua nota, né, pegar seu imposto, agendar no seu banco, fazer essas coisas, que a gente entende e a gente está caminhando para que isso também seja automatizado via inteligência artificial, inclusive via comando por voz. Tá? Então a gente trabalha dia e noite para que as soluções de inteligência artificial elas trabalhem a nosso favor e a favor do cliente. Tá? Então isso é um aspecto muito interessante, né, do processo como a Agilise funciona. Olhar o cliente, atender bem, automatizar. Acho que esses são os pontos que a gente tem forte. E cara, assim, a Agilise foi a primeira contabilidade online do Brasil, né? Então, e hoje são 30 mil clientes já. Conta um pouquinho aí dessa jornada de crescimento, como foi, como você falou ali, Lean Startup, começando com empresas de Salvador, serviços, etc. E crescendo, expandindo, e agora trazendo novidades como a Agilise Pay, que acho que você, né, pode falar um pouquinho para quem está nos ouvindo. Maravilha. O início ele foi duro, né? Sempre é. Começar a ser pioneiro não é uma coisa muito fácil. Mas graças a Deus a gente tem sócios muito especializados no que eles fazem. Então o Alberto Villanova, que é o nosso contador, né, que teve a ideia junto com a gente, que ajudou a construir o produto desde o início. Ele sentava com a gente, fornecia profissional, falava, vamos fazer um imposto dessa forma, tem que puxar isso, tem que puxar aquilo, pegava profissional, colocava à disposição. Então foi uma trajetória muito bonita, eu acho, né, de construção a múltiplas mãos, né, da contabilidade. Então, eu entrei com tecnologia, Alberto entrou com conhecimento de contabilidade, Marlon entrou com a parte de marketing junto com outros sócios. Então, assim, hoje a gente tem outros sócios que cuidam de tecnologia, cuidam de um monte de coisa, mas foi um processo muito legal. E nessa trajetória,
acho que um dos aspectos que eu acho que mais importam pra gente é que a gente conseguiu rodar muito com recursos próprios, assim, sabe? A gente sempre foi, ó, Mão de acho que vaca. mão de vaca mesmo, acho que a palavra correta é ser mão de vaca, tá? Porque a gente entendia que a gente precisaria provar muito bem o nosso negócio antes de ir para uma rodada de investimento. Sim. Né? E a gente já está na segunda rodada de investimento agora, mas captamos uma primeira vez, né? Captamos um volume pequeno de dinheiro e desde que a gente pegou esse grana, a gente cresceu a empresa 10 vezes. Então a gente saiu de 3 mil clientes, 4 mil clientes para um volume absurdo e captamos agora novamente. Então a gente entende que esse impulso financeiro, né, ele chega para potencializar o que a gente já sabe fazer e para trazer... Abrir novas frentes. Abrir novas frentes, que é o que você trouxe, né? Uma dessas frentes é exatamente uma coisinha chamada Agilize Pay. Legal. Conta aí, conta aí. Acho que o pessoal quer saber essa novidade agora. Agilize Pay, cara, é uma iniciativa muito legal, acho, da parte da Agilize. O que é que a gente percebeu? A gente, caramba, a gente já circula 25 milhões em notas fiscais mês aqui, aqui na Agilize, né? 25 milhões mês, ou tem meses que é 50, tem meses que é um pouco mais, um pouco menos. A gente falou, caramba, já circula dinheiro aqui, né? E se eu conseguisse atuar como intermediador desses pagamentos? Tá? Não para... Claro que a gente tem... Uma empresa ela tem um aspecto, né, de ser uma empresa, ela precisa ganhar dinheiro. Mas por que eu não facilito a vida do meu cliente? Sim. Tá? Por que eu não entrego para ele um link que ele possa simplesmente enviar para o cliente dele e o cliente dele escolher se paga ele com cartão de crédito, com Pix, com boleto, com recorrência, ou seja, se eu cobro sempre aquele mesmo cliente, eu não precisar ficar gerando nota fiscal, link de pagamento, envia para o cliente, espera receber, que cobre o cliente, fala, olha, tá vencendo o pagamento, lembra de pagar e tal. Então, pensa quanto de ganho de tempo eu estou entregando para o meu cliente através de uma solução. Então a gente falou, dá para fazer? Dá. Vamos atrás dessa solução. E começamos a desenvolver, lançamos agora em setembro. Legal. Então foi uma nova. iniciativa, exatamente, é quentinho, tá no forno. Saiu do forno agora. Maravilha. Tá com cheirinho aí de bolo ainda. Então, assim, é uma solução que a gente entrega e integra, tá? Porque é muito diferente de você simplesmente ir no banco e pegar assim, não, meu banco vai me oferecer isso. Primeiro, cartão de crédito já é mais difícil você receber com o banco, né? Mas o Pix do meu banco, eu falei, tudo bem. Mas aqui você é o Pix, a nota fiscal, já retroconcilia, já envia para contabilidade, já cai no seu imposto, você já vê quanto é que você vai pagar. Então eu tô falando... Já tem uma visão de fluxo de caixa já tem uma visão de fluxo de caixa completo. Maravilha. Tá? Então o grande objetivo da gente com isso é facilitar a vida do cliente, entregar uma ferramenta útil, tá? Porque se não for útil, ninguém usa, tá? Ninguém usa. A verdade é essa. Mas qual é o papel da gente? Ouvir o cliente, descobrir onde é que é a dor. A gente ouviu o cliente, descobriu onde era a dor e está entregando essa solução agora, que eu acho que é uma solução fantástica, vai agilizar muito a vida dos nossos clientes. E essa ferramenta nova aí, também dentro do contexto aí da fintechização, né? Muita coisa virando fintech, e acho que é muito importante isso para você integrar ali as diferentes soluções que você precisa trazer para o seu empreendedor. Como é que está o rollout disso, né? A turma já está aderindo, porque você precisa ter taxas competitivas ali com quem já está nesse mercado, né? Como é que está sendo essa adesão inicial? Está sendo bem legal, já temos muitos clientes pagando, usando, né, na verdade, o link de pagamento. E uma característica curiosa, quando a gente fala geralmente em meios de pagamento, o pessoal pensa logo numa maquininha, né? Sim. A informação que a gente teve é que o ticket médio de um pagamento, né, quando você fala de maquininha para o varejo, gira na casa dos R$200. 150 a R$200. No Agilize Pay a gente teve uma surpresa, né? Porque os pagamentos geralmente são maiores. Então, assim, a gente tá falando de pagamento de 2 mil, 5 mil, 10 mil reais, né? 20 mil reais, como a gente já teve agora. Então, um pagamento representa muito pagamento. Tá? Então, essa característica que a gente tem observado na base de vocês, na base da gente. E tem sido ótimo, porque assim, a gente está aprendendo com o nosso cliente. Então a gente rolou para uma parte da base, aprendeu muita coisa, implementamos algumas melhorias, rolamos para a base de novo e agora a previsão é que até o final desse ano a base inteira ela já esteja apta a usar o link de pagamento. Legal. E aí vai ser bacana, porque aí a gente, né, vai ter que trabalhar outros aspectos, né? Que é principalmente focado na experiência do usuário. Segurança de um lado, experiência do usuário do outro, para a gente ter os guarda-reios assim, ó, que vão guiando o produto para o sucesso.
Olha que coisa interessante, gente. A Agilize tem 13 anos, não é isso, Rafael? Isso aí. 13 anos. Nasceu como startup, mas continua com a mentalidade e ação de startup. Recebeu rodadas, cresceu 30 mil clientes, uma empresa robusta, grande, consolidada, mas continua exercendo ali essa missão de testar, validar, prototipar, melhorar, evoluir, botar para o mercado, né? E a partir disso aí colocar mais energia para crescer. Então, fica a dica para quem está ouvindo, tá, gente? Eu tenho um startup, quero começar aqui, etc. Como é que faz? Esse processo é contínuo, né, Rafael? Tem que estar sempre para cada produto, para cada solução nova, para cada mercado que você entre, essa mentalidade tem que continuar, confere? Confere, e eu digo mais, esse processo é cultural. Acho que uma das coisas mais importantes de qualquer empresa, claro que você tem um produto e tal, mas é a mentalidade das pessoas, é a cultura que você introjeta na empresa. Então, como CEO de uma empresa, acho que um dos grandes papéis que eu tenho hoje é garantir que essa cultura de experimentação, não é que a gente não queira rolar para a base inteira ou abrir para o mercado, muito pelo contrário, a gente vai fazer isso, mas que essa cultura de experimentação ela sempre exista. E seja bem feita, né? Tem êxito. Exatamente. Né? É você fazer muito com pouco recurso. Tá? Teve 60 milhões, não importa, meu amigo. A Agilize é uma startup dentro da Agilize, vai ter que provar com pouco recurso que funciona. Aí depois a gente vai liberando mais recursos à medida que o negócio ele se prova. Tá? Perfeito. Então essa é a mentalidade assim, básica, acho que de uma startup. Tem que ter essa mentalidade. Tem que sonhar lá na casa da Zorra, lá em cima. Mas tem que começar com o pezinho no chão. No chão, é isso aí. E Rafael citou aqui, eu comecei essa brincadeira antes, né? A gente se conheceu lá em 2003, né? Organizando um encontro de empresa júnior e sonhando alto e querendo ajudar ali. O Movimento Empresa Júnior trabalha muito com esse viés de ajudar o pequeno empreendedor, né? E a gente olha para lá de cá, né? Muitos anos depois, 22 anos depois, tá Rafael ajudando os empreendedores ali a partir da contabilidade e eu estou ajudando lá de cá os empreendedores a partir da inovação, com programas de aceleração, com programas ali de fomento, de investimento, etc., que a gente ajuda ali os empreendedores que estão começando. Então, o cuidado do empreendedor acabou ficando na gente, né? Daquilo lá que a gente percebeu e é muito forte na cultura da Agilize. Então, conta um pouquinho, né? Você já falou a importância de estar sempre olhando, pensando o que o cliente pensa, como é que ele vive a situação, a experiência, antevendo necessidades, demandas e criando ferramentas novas para isso, né? Features novas, necessidades novas. Mas como é que você olha disso como um todo, né? Como é que você pensa em cuidar do empreendedor? Que outras soluções, que outras iniciativas vocês têm feito na Agilize para cuidar desse empreendedor com o carinho que ele merece, para que ele possa ali ganhar o dinheiro dele, crescer e ser sustentável? Olha, eu acho o seguinte, não adianta nada você ganhar muito dinheiro se depois você estiver todo detonado, né, na cabeça e no físico. É isso aí. Tá? Então, a gente começou a observar uma coisa, né? Qualquer programa de benefícios no Brasil, se você pegar iFood, ou qualquer um desses que cuida, que oferta qualquer coisa, né? Ele foca principalmente nas empresas de maior porte. Por quê? Porque ele quer chegar na RH da empresa, que tem 100, 200, 300 funcionários, fechar um grande contrato, tá? E ofertar aquele benefício de uma forma excelente até para aquela empresa. E o pequeno? E o cara que estava trabalhando numa empresa e ele recebeu uma proposta para virar um PJ. Tá? Porque esse cara é a realidade do Brasil. Né? O cara que é PJ é a realidade do Brasil. Né? Vamos falar a verdade, né? Então, assim, qual médico hoje em dia que não trabalha, não tem pelo menos uma pessoa jurídica em seu nome? Sim. Tá? Então, o que a gente percebeu é que esses grandes benefícios eles não chegavam para essas empresas. Porque é difícil chegar nessa empresa. Né? Eu tenho que vender para muita empresinha, né? Porra, dá um trabalho danado você chegar no CEO da empresa que tá trabalhando, tá operando, tá fazendo, sei lá, qualquer coisa. Então, assim, a gente foi atrás de 2 grandes parceiros. E aí foi uma negociação que a gente fez e contou com a ajuda deles pra gente montar um produto chamado Agilize Multibenefícios, que é uma parceria que a gente tem hoje com a Well Hub e a Starbem para entregar todo o benefício que é rede de academia, crossfit, saúde mental, tudo que você imaginar para o cliente. Então, o que a gente quer com isso? A gente quer garantir que o empresário que está trabalhando no seu dia a dia, além de possa pagar, receber do seu cliente, ele também tenha o bem-estar. Tá? Ele tenha a possibilidade de se exercitar, de fazer tudo que ele sempre gostou, que ele já tinha como benefício no trabalho CLT dele, porque a empresa que ele trabalhava eventualmente era uma empresa maior,
ele continuar tendo esse benefício como PJ, tá? Ou como uma sua pequena empresa. E a gente conseguiu negociar, a gente lançou esse produto agora. Tá? Então, assim, tem, sei lá, outubro. Então foi uma novidade quentíssima aí. Coisa de um mês, cara. Então, novidade de setembro, novidade de outubro. Quentíssima. Eu tô curioso pra saber qual a novidade de novembro que tá chegando aí. Rapaz, aqui você tá falando com gente inconformada, meu amigo. Então, assim, você já sabe que a gente tem novidade, né? Que a gente vai continuar trabalhando. Especialmente, a gente tem hoje na nossa base de clientes muito desenvolvedor de software. E a gente tá olhando para um negocinho aí no mercado Legal. que é bem interessante, porque o que é que desenvolvedor de software ele costuma fazer? Ele costuma prestar serviço para o Brasil, naturalmente, mas ele também presta serviço para fora do Brasil. E para ele receber dinheiro de fora do Brasil, ele precisa trabalhar num aspecto relacionado a câmbio. Tá? Então a gente está investigando uma solução agora. Não está pronta ainda, mas... Né, Spoiler. A gente espera que a gente lance ainda esse ano, né, uma solução para câmbio. Legal. Tá? Uma solução que vai permitir com que, justamente para fazer o que a gente está fazendo com pagamento no Brasil, que a gente faça fora. Que ele receba com taxas atrativas, naturalmente, mas que esteja um processo todo integrado e conectado. E que possa cumprir as obrigações também, né, contábeis ali que envolvem isso, né? Exatamente. Então, todo esse processo é algo que a gente faz, novamente, olhando para a nossa base de clientes, falando o que é que eu acho que eles precisam. Começa com um acho, né? O que é que eu acho que eles precisam? Aí eu pego e falo assim, olha, eu acho que vocês precisam disso. Aí o cara me responde, é exatamente isso que eu preciso. Né? Aí a gente vai lá e implementa pouquinho. Por quê? Porque entre você dizer que você quer aquilo e você pagar por aquilo efetivamente, existe também um processo de validação. Tá? Grande. Então a gente sabe, como empresário, a gente sabe muito bem disso. Sim. Né? Que uma coisa que a pessoa te diz, né? Porque ela, na visão dela, a necessidade dela é aquele problema, resolver aquele problema. Sim. Mas às vezes não Na é. Na prática, quando chega ali uma proposta comercial efetiva, né? Com valor, com modelo, ela às vezes não aceita. Eu costumo dizer que validação de produto é uma arte. Né? E ela termina quando o cliente paga pelo seu produto. Né? E ela começa a ganhar escala. Tá? Tem suas fases, né? Naturalmente. Mas quando o cara paga de verdade. Né? O MVP não é simplesmente você montar uma página, um esquema de software e chegar assim, pronto, eu tenho MVP. Nada mais distante do MVP do que isso. Tá? MVP é, eu construí um pedaço de software que o cliente está disposto a pagar por. Eu acho que esse é um conceito que eu gosto mais de MVP. No qual você coloca à disposição, o cliente fala, paguei, não está pronto, eu entendo. Tá? Mas gostei e estou disposto a pagar. Isso aí. Pronto. Aí nós temos o MVP. Eu gosto muito desse conceito. E que parte para uma validação para um produto mais bem acabado. Exatamente. Né? Aí você vai lá e faz o final, né? Faz um produto mais bem acabado, que vai ter um ciclo de vida próprio dele. Maravilha, é muito legal. Maravilha. Cara, você, nesses 13 anos ali, com 30 mil empreendedores, deve ter passado muito mais que isso na base aí da Agilize. Você entende, né, de empreendedores, demandas dos empreendedores. Como é que você está vendo ali no Brasil os principais desafios, gargalos que os empreendedores têm tido, especialmente os pequenos, que é o foco da Agilize, né? Então, quais são os desafios, quais são as perspectivas que você tem visto ali para essa turma que está ou começando ou que está se consolidando no mercado ali dos pequenos negócios? Olha, já foi pior, né? Então, assim, você demorava 40 dias para abrir uma empresa e hoje você consegue abrir a empresa em um dia, dependendo do lugar onde você abra. Sim. Tá? Mas ainda é muito complexo. Tá? Por exemplo, um cara que está deixando de ser MEI e está virando uma microempresa, ele está deixando de pagar um imposto que tem um valor fixo e ele vai pagar um percentual do faturamento dele. Ele não está acostumado com isso. Tá? Então, muitas vezes ele não consegue se planejar para isso, porque ele não entende, né, que aquilo vai começar a virar uma realidade na vida dele. Tá? Então, isso é um dos aspectos. Precificar corretamente. Precificar corretamente. Você está deixando de ser. Você está saindo da alfabetização e está indo para o primário. Entendeu? Ou para a faculdade. Ou para a faculdade, exatamente. Então você tá começando a subir e as coisas vão ficando mais complexas. Tá? E tomara que você voe, que a empresa ela decole. Né? Tem uma coisa que eu digo, né? Pô, adoro pagar imposto. Significa que está crescendo, né? Significa que sua empresa está crescendo, goste de pagar. Agora não precisa pagar mais do que o necessário. Exatamente. Tá? Não é para fazer jeitinho, mas também não é para deixar de querer pagar, né? Então, e nessa época que está se falando muito sobre reforma tributária, isso está gerando muita desinformação nas pessoas, muita insegurança. Né? O que é que vai acontecer? Será que é melhor operar de tal forma ou de uma outra forma? Eu uso os benefícios que vão ter na reforma ou não uso? Como é que funciona? Então a Agilize ela também funciona como esse consultor, tá? Consultor do seu negócio para dizer, olha, vamos por aqui.
Eu acho que isso é uma coisa importante, né? Porque, afinal de contas, nós somos uma empresa de contabilidade. Tá? Nós somos uma das maiores empresas de contabilidade do Brasil. Então, nós temos uma responsabilidade com o nosso cliente, com o empresário que está lá dando sua batalha todo dia. Nosso papel, inclusive, é pegar essa legislação, estudar, mastigar a informação e entregar de uma forma mais palatável para o cliente. Porque, muitas vezes, para ele, aquele juridiquês dá um nó na cabeça. Total, Entende? total. A E gente ele tem que se tem que preocupar fazer em isso. outras coisas, ele tem que, Tem né? que se preocupar com outras coisas. É. Então, pra gente é um orgulho muito grande. A gente vê essa transformação, foi ótimo. Ou seja, empreender tá um pouquinho mais fácil, tá? E no difícil que é a gente conseguir oferecer ferramentas para que ele tenha mais facilidade na hora de receber do cliente. Porque a gente está falando, em alguns casos, não em todos, mas em alguns casos a gente está falando do cara que vende almoço para comprar janta, tá? Que tem essa dificuldade de gerenciar o seu negócio. Tá? Então, se a gente tem, como você mesmo falou, se a gente consegue montar um esquema que a gente tenha o contas a pagar, o contas a receber dele, a gente montar um fluxo de caixa para ele, né, vai ser maravilhoso, porque eu vou ajudar ele de uma forma muito mais efetiva. Perfeito. Tá? Do que simplesmente chegar aqui, ó, tome aqui seu imposto no final do mês, ou então entregar para ele um balanço. Sabe quantas empresas pedem balanço na Agilize? Pouquíssimas. Raríssimo. Raríssimo. Uma O vez cara por não sabe. ano e olhe lá, né? Quando o banco pede, ele acha que é um negócio pro forma, que é assim, não, me dá aqui para eu entregar aqui. Ele não entende a importância ele não entende, técnica ele não tem daquilo. maturidade muitas vezes para analisar aquilo ali e entender a saúde do negócio dele. E é normal porque a gente não tem essa educação financeira toda, tá? Então, ok, tá tudo bem. A gente tem que entender a realidade e não ficar se lamentando da realidade, tá? Outra coisa que aconteceu, e eu acho que é um mérito muito grande das contabilidades, está ficando mais fácil você integrar com os órgãos, tá? Então, antigamente, que era tudo papel para lá e para cá, hoje em dia não é mais assim. Começou com nota fiscal eletrônica, que já é um negócio muito legal. A própria junta comercial simplificou. A gente está falando de, hoje em dia, a Receita Federal disponibiliza mecanismos adequados para você entrar em contato com ela, né? Através de APIs, de tudo mais. Antigamente, meu amigo, era terra de ninguém. Você tinha que entrar lá e ficar cavucando informação no negócio. Aí eles bloqueavam, a gente ia para cá e bloqueava da cá. Então, assim, todo esse processo, eu acho que ele foi muito benéfico para o empresariado do Brasil. Esse surgimento da contabilidade online, esse surgimento de a gente vai conectar e a gente não vai usar pessoas para fazer essa conexão porque tá errado, tá? Então, esse tipo de coisa vai melhorando o cenário. Claro que não é mérito exclusivo da contabilidade online, tem as iniciativas dos governos que passaram, mas começou a ficar mais fácil. Então, eu acho que uma grande dica que eu dou, tá, para os empresários, os pequenos empreendedores é, cara, planeja um pouquinho. Não precisa montar um mega planejamento estratégico. Uma pessoa nem tem esse negócio de você fazer análise de cenário externo. Muito dinâmico para poder ficar toda hora planejando, né? Análise de cenário externo, que é uma coisa super difícil de fazer, você descobrir como é que você vai impactar. Imagine, cara, não tem condição. Mas você planejar bem seu fluxo de caixa, entendeu? Tem até um ditado. Alta, né? Tem um ditado que diz caixa é rei. É isso aí. O caixa é o rei. Se você não tem fluxo de caixa, você quebrou a empresa. É isso aí. Então cuide dele assim com carinho, né? Eu acho que é talvez o mais importante para você fazer quando a empresa ela é muito pequena. Pensa grande, né? Porque aí é essencial isso. Mas tem muita empresa como o PJ que a realidade dele é aquilo ali, entendeu? E tá tudo bem dele, né, ter o negócio dele rodando suave. É da ambição de cada empreendedor, né? Exatamente. Se é empreendedorismo por propósito, se é por sobrevivência, se é por se é pela forma ali que ele tem de receber, né, a remuneração, né, do determinado cliente fixo dele. Perfeito. Então, para cada tipo de empreendedor, você tem um diferente tipo de approach. E a Agilize está ali para apoiar toda essa galera. Toda essa galera, exatamente. Acho que é um prazer para a gente atender as pessoas. E é isso, gente. A Agilize aí, 13 anos de história, 30 mil pessoas, 30 mil empreendedores. E eu queria ouvir, Rafael, aqui para a gente partir para o encerramento, papo bom, passa rápido aqui. Como é que tá aí os próximos passos da Agilize, né? Hoje vocês cresceram absurdamente, rodada, eu vejo aí a equipe crescendo também, aí, espalhando por todo o Brasil. Quais são os próximos passos? Já falou os spoilers, já contou as novidades quentinhas ali, mas qual a missão, qual a ambição ali, além de ajudar ali os empreendedores a
se integrarem dentro de uma única plataforma com multi-soluções ali, cuidando deles? O que mais que estão buscando ali, mirando para frente? Cara, eu acho que você traduziu muito bem nesse negócio de ser um espaço do empreendedor. A Agilize ser um lugar onde ele entra e ele consegue empreender e ter multi-soluções, tá? Então, assim, eu não vou saber te dizer que solução a gente vai lançar no ano que vem, mas que vai lançar, vai. Maravilha. Entendeu? Que a gente vai expandir, continuar expandindo para o Brasil. Em 2020, a gente atuava em 16 cidades do Brasil. E hoje a gente atua em 800 cidades. Tá? Então, assim, que a gente vai expandir nacionalmente, a gente vai. Que a gente vai continuar crescendo, entregando contabilidade para, sei lá, 100 mil clientes, a gente vai. E que a gente vai continuar ouvindo o nosso cliente acima de tudo e lançando produtos que o nosso cliente precisa, a gente vai. Tá? Então, nossa grande ambição, nosso grande desejo é que a gente consiga entregar a Agilize pelo Brasil, com um selo Reclame Aqui dizendo que a gente atende muito bem, tá? Com a nota altíssima no Reclame Aqui, entregando produtos que tenham a mesma qualidade do que a gente já faz na contabilidade e que seja útil. Assim, eu acho que ao dia a dia do ao cara. Dia a dia do pequeno empresário, do pequeno empreendedor, que ele chegue lá, e do PJ, entendeu? Que ele chegue lá e fale assim, porra, eu só uso a contabilidade uma vez por mês, ok, mas você vai ter a melhor experiência de uso uma vez por mês na sua vida. Perfeito. Né? Eu só emito uma nota, pago o meu imposto e transfiro dinheiro para pessoa física, porque é isso a minha realidade. De fato, eu não vou precisar de balanço, de DRE, não quero nada disso. Né? Eu vou ganhar meu salário e vou vir para cá. Tudo bem. Pô, cara, eu já tenho uma empresa, meu esquema é um pouco diferente. Ou eu tenho um pequeno negócio, pequeno comércio. Tudo bem. Eu preciso de solução de câmbio. Tudo bem. Eu preciso de solução de benefícios. Tudo bem. A gente vai atrás de tudo. Tá? Então, assim, ficar inconformado, garantir que a gente vai continuar ouvindo o cliente com muita atenção, né? Com todos os ouvidos da Agilize, né? Todos os 400 funcionários da gente têm que gostar de gente. Acho que é um mantra. É um mantra que a gente fala lá. Tem gente que chega assim, o pessoal deve achar, não, quem trabalha com contabilidade deve gostar só de números, só deve gostar de planilha, de números. Tem que gostar de gente também, tem que amar. São as pessoas que justificam a existência da nossa empresa. É isso aí. Tá? Então, pra gente é fundamental a gente continuar ouvindo o cliente, garantir que a gente está entregando os produtos certos com a experiência correta para o pequeno empresário. Cara, muito obrigado por compartilhar essa jornada. Parabéns, né? São raras as histórias assim exitosas que nós temos aqui de quem começou do zero e que, né, chega aí na liderança de mercado nacional e se destacando, né, como um negócio que veio daqui da Bahia, que hoje é um destaque nacional. Então, parabéns. Eu acho que para todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu queria que você passasse como é que podem seguir aí a Agilize, como é que pode saber mais informações da Agilize também, né? Mais sobre você aí, como é que o pessoal pode acessar aí para conhecer mais os futuros spoilers que virão daqui por diante. Show de bola. Ó, a Agilize tem um site, naturalmente, www.agilize.com.br. Entrando lá, você vai ter todas as informações mais básicas. Tem um cadastrozinho muito simples, com poucas informações. Você entra em contato com a gente vai retornar rapidíssimo. E aí eu garanto que é de forma agilizada. É Agilize. Tá? E aí, assim, qual é o grande lance desse momento? É porque a gente está lidando com pessoas que às vezes estão abrindo seu primeiro negócio. Tá? E a gente faz todo o processo de abertura da empresa. Uhum. Então, a gente precisa ter cuidado na hora que a gente vai conversar com uma empresa, né? Saber quem é a pessoa, né? Não chega só gente boazinha no cadastro da Agilize, tá? Então, a gente tem que fazer um processo de conhecer o cliente, tá? Então, esse é um momento muito especial. Para o cara sério, a gente está lá para cuidar da empresa, para ajudar ele a ter a melhor configuração possível da empresa. Me procura no LinkedIn, Rafael Caribé, tá lá no LinkedIn. Vou ter o maior prazer em conectar. Eu fico lá todo dia olhando o que está acontecendo. O Rafael tá produzindo grandes conteúdos por lá pelo LinkedIn, vale a pena conhecer. Exato. Então, começou com uma provocação, né, do pessoal. E aí, você não gosta de escrever conteúdo, não? Eu falei, cara, não pensei sobre isso, não. Aí, hoje, naturalmente, que eu conto com um pessoal lá que ajuda a gente a pensar temas, né? A ver, assim, pô, qual é a linguagem que funciona? Eu acho que é importante esse tipo de cuidado, né? Quando você está escrevendo, para não ser... Né? Não escrever de qualquer jeito. Porque Rafael já tem a linguagem de programação, tem a linguagem musical que eu sei também, que você arranha, você toca. E tem que ter a linguagem escrita também. A gente vai desenvolvendo, É exatamente. isso aí, perfeito. Maravilha. Cara, brigadão, vamos junto. Eu que agradeço o convite. Queria agradecer a todos aí que estão nos escutando, que vocês sigam o ImpulseCast nas nossas plataformas, né, no YouTube, também no Spotify. Compartilhem
esse episódio ali para quem você acha que merece escutar, né? Quem está abrindo um negócio, quem está querendo se inspirar a partir do case aqui do Rafael da Agilize. E fazer um convite também especial para todo mundo estar conosco na segunda edição do Impulse Fórum, que vai acontecer no dia 4 de dezembro em Salvador, na Casa do Comércio. A Agilize de novo está lá como parceiro desse evento. 800 pessoas, muita coisa bacana vai acontecer e vocês vão conseguir se inspirar e gerar negócios também com vários outros empreendedores tão bacanas e tão legais quanto o Rafael que esteve aqui com a gente hoje. Então esperamos você. Muito obrigado e nos vemos no próximo episódio.